Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Sou o professor Tiago, hoje é a nossa aula de número 26. Então, gente, na aula de hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, mas que na verdade não é novo para vocês, pois vocês já estudaram esse conteúdo lá no sexto e no sétimo ano. Então, a gente precisa reforçar esse conteúdo, fazendo uma pequena revisão sobre ele, para podermos avançar em assuntos novos, tá? Ele é um conteúdo estrutural. Então, esse conteúdo é o presente contínuo, present continuous, tá? E a gente vai focar na aula de hoje especificamente no uso que a gente faz dele na língua inglesa e nas formas, na forma afirmativa e como que a gente lida com os verbos terminados em ing, as regras de acréscimo do ing nos verbos que fazem parte desse tempo verbal, tá? Então, a gente vai dar um foco na habilidade número 20 do sexto ano, né? Como eu já disse, esse conteúdo não é do oitavo, é uma revisão de um conteúdo estrutural que serve para vocês, na qual a gente vai verificar a utilização desse tempo para descrever ações em progresso, ações em andamento, tá? Então, vamos dar início a esse conteúdo na aula de hoje. Então, sobre o uso do presente contínuo, pessoal, o que vocês têm que ter em mente quando vocês ouvirem essa palavra presente contínuo? Presente contínuo é basicamente uma ação que ela está acontecendo. Sempre que você pensar em presente contínuo, você vai pensar o seguinte: eu estou fazendo algo, estou dormindo, estou comendo, estou estudando, estou cantando, estou lendo. Então, tudo que a gente usa em português para descrever ações em andamento, né, que a gente chama em português de gerúndio, isso é chamado de gerúndio em português. Em inglês, isso é o presente contínuo, é o equivalente ao presente contínuo, tá? Então, em outras palavras, segundo o site do Brasil Escola, o presente contínuo ele deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso. Quer dizer, uma ação que ainda está acontecendo. Então, tudo que a gente usa em português com ando, endo e indo, né? Andando, comendo, dormindo, deve ser substituído essa terminação ando, endo e indo, ela equivale à terminação ing do inglês, da língua inglesa, tá? Vejamos um exemplo. I am watching my English class. Vocês agora estão praticando a ação de assistir a este vídeo. Então, esta ação ela está em andamento, ela está em progresso, enquanto vocês estão aqui assistindo. Então, para dizer isso em inglês, nós utilizamos o presente contínuo. Como que eu digo isso? I am watching my English class. Estou assistindo minha aula de inglês. Então, sempre que a gente utiliza o presente contínuo, nós precisamos seguir uma determinada estrutura, que na forma afirmativa consiste dessa seguinte ordem: sujeito, seguido de um verbo to be no presente, mais um verbo com ing. Tá? Então, sempre a gente precisa, quando vamos construir frases afirmativas no presente contínuo, nós devemos ordenar as palavras seguindo esta sequência. Sujeito, verbo to be, que vai sempre concordar com esse sujeito, tá? Isso também é um fato importante. Então, vocês têm que relembrar como é que é a conjugação do verbo to be no presente. Né? Com o I, a gente utiliza o am, com he, she e o it, utilizamos o is, e com os demais, utilizamos o are. Então, você concorda o verbo to be como sujeito, e após o verbo to be, você vai utilizar um verbo acrescido das letras ing. Vamos ver em um exemplo. Ó. She is studying English now. Nesse exemplo, a palavra she, que é o pronome ela, é o sujeito da frase. Como eu utilizei o she de pronome, eu preciso utilizar o verbo to be is, que concorda com she. Então, ela está. Então, ela está, she is. O verbo que eu quero utilizar, a ação que está acontecendo nesse momento, é ela que ela está estudando. Então, o verbo study, eu vou acrescentar o ing e ele vai se transformar em estudando, studying. E o complemento vai ser o
tudo que fica após o verbo com ing. A gente chama de complemento. Então, ela está estudando o quê? English class. Seria o predicado, digamos assim. Então, she is studying English now. Ela está estudando o inglês agora. Então, essa frase, ela demonstra a estrutura da forma afirmativa. Sujeito, verbo to be, verbo com ing e complemento no final, tá? Quando a gente vai utilizar o presente contínuo na forma negativa e na interrogativa, aí a estrutura ela passa a ser diferente. Mas a gente vai dar ênfase apenas na forma afirmativa na aula de hoje e em uma segunda aula nós vamos ver as outras formas, tá? Para não ficar muito confuso para vocês. Bom, agora a gente vai ver as regras de acréscimo de ing, tá? Existem 3 regras, basicamente, que determinam como deve ser feito o acréscimo do ing ao verbo para formar o presente contínuo, que equivale ao gerúndio do português. Então, a regra geral é colocar o ing se o verbo não se encaixar nessas 3 regras. Se ele não pertencer a nenhuma das 3, você acrescenta o ing normalmente, sem modificar nada no verbo. Porém, temos que atentar a esses casos especiais. Caso número 1. Verbos que têm a terminação E. Quando isso acontecer, vocês precisam retirar a letra E do verbo antes de acrescentar o ing. Querem ver? Por exemplo, os verbos to ride, andar, e to dance. Esses 2 verbos terminam com a letra E no infinitivo. Então, para transformá-los para o gerúndio, nós precisamos retirar a letra E desses verbos e colocar ing no lugar. Então, no caso, o verbo ride perde a letra E e aí a gente acrescenta o ing. Fica she is riding a bike now. Ela está andando de bicicleta agora. Então, o verbo perdeu a letra E e no lugar ficou o ing. Tá? She is dancing ballet. Então, ela está dançando balé. Eu retirei a letra E e acrescentei o ing. Tá? Então, verbo ride, verbo dance seguem essa regra. Regra número 2. Quando os verbos terminarem em consoante, vogal, consoante e foram monossílabos, né? Ou se eles forem dissílabos e a última sílaba for a tônica, nós precisamos dobrar a última consoante antes de acrescentarmos o ing. Exemplos dessa regra, os verbos swim e put. Então, o verbo swim e o verbo put são monossílabos. Então, eles terminam com as letras W e M e P U T, que são consoante, vogal, consoante. Por isso, seguem essa regra. Então, eles devem ficar com a sua última consoante dobrada quando forem utilizados com ing. Então, ó, ele está nadando no lago. He is swimming on the lake. Então, o verbo swim ganhou mais uma letra M no final, antes do ing. She is putting the folders in the drawer. Ela está colocando as pastas na gaveta. Então, o verbo swim e o verbo put, terminados em CVC, devem ter a sua última consoante dobrada antes de acrescentarmos o ing. Então, preste atenção que essa regra pega muita gente. Já a terceira regra é a dos verbos que terminam com as letras IE. Essa terminação IE, ela deve ser retirada quando esses verbos forem utilizados com ing e substituída por y, tá? Então, você tira o IE, troca por y e acrescenta o ing, formando o sufixo in, com y e ing. Vejam exemplos, os verbos to die e to lie, né? Morrer e mentir. Então, she is lying to me. Ela está mentindo para mim. Então, no caso, o verbo to lie perdeu o y, aliás, perdeu o ie, e no lugar entrou o y, ficando lying. O verbo morrer, the plant is dying. A planta está morrendo. Então, no caso, o verbo die perdeu as letras ie, no lugar entrou o y e ficou ing, dying. Bom, gente, então, para finalizarmos a nossa aula de hoje, nós vamos praticar o presente contínuo, fazendo uma atividade em PDF sobre ele. Apenas as regras de uso
do ing no final dos verbos e a forma afirmativa, dando um foco especial ao uso do do verbo to be antes do verbo com ing, tá? Então, tenham todos uma boa tarde, bons estudos e até a próxima aula. Thanks for watching. Bye bye.